No mundo cada vez mais dinâmico e interconectado, a necessidade de refletir sobre os nossos paradigmas, aqueles modelos mentais que moldam o nosso entendimento de mundo, é uma tarefa cada vez mais importante. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre o que são paradigmas, como eles afetam a nossa vida e como mudar esses paradigmas se a gente descobrir que eles não são tão eficazes ou úteis. Os nossos paradigmas, eles atuam como filtros que nós usamos para interpretar a realidade e orientar as nossas ações e tomada de decisão. Reconhecer, questionar e, quando necessário, mudar esses paradigmas é um passo crucial para navegar de forma mais consciente e eficaz essa complexidade do nosso mundo. Paradigmas são, na sua essência, as lentes através das quais a gente enxerga o mundo. Eles são constituídos pelas nossas crenças, valores, experiências, conhecimentos, suposições que muitas vezes até nós consideramos incontestáveis, né? Cada pessoa, grupo ou sociedade possui um conjunto de paradigmas que orientam a compreensão da realidade, influenciam as suas atitudes e ações, definem o que elas consideram ser possível ou impossível. Um exemplo clássico de paradigma e posterior mudança é a crença de que a Terra era o centro do universo, chamado modelo geocêntrico, que reinou durante grande parte da história da humanidade. Esse paradigma, que era profundamente enraizado na mentalidade das pessoas da época, definia como as pessoas entendiam o cosmos e guiava as investigações astronômicas. Mas aí depois, com o advento das observações do Copérnico, esse paradigma foi desafiado e, eventualmente, com as contribuições do Galileu, foi substituído pelo modelo heliocêntrico, que colocava o Sol, e não a Terra, no centro aí do sistema solar e não mais o centro do universo. E, obviamente, nós sabemos que a astronomia está em constante revisão. Uma hora a gente acha que a gente sabe como as coisas realmente funcionam, ou como as coisas aconteceram, aí mais descobertas mudam a nossa compreensão. Outro exemplo da história da ciência é a revolução da física no começo do século XX, com Einstein e a relatividade mudando ou ampliando a perspectiva que o Isaac Newton tinha trazido, e depois ainda a física quântica, jogando toda a nossa percepção da realidade de ponta cabeça. Agora, essas coisas de história da ciência, tudo isso pode parecer não ter nada a ver com a nossa vida, mas nós caímos vítimas de paradigmas ineficazes, incompletos, errados o tempo todo na nossa vida pessoal e profissional também. Um exemplo é a visão de que o sucesso profissional está atrelado a longas horas de trabalho, muitas vezes em detrimento da vida pessoal e do bem-estar. Esse paradigma tem lá suas raízes na ética do trabalho industrial, já vem sendo questionado aí à medida que novas pesquisas mostram a importância do equilíbrio entre vida profissional e pessoal, do cuidado com a saúde mental, da flexibilidade no trabalho. Outro mito muito comum é a crença de que o sucesso é resultado de esforço apenas. A pessoa então se esfola de trabalhar, esperando ingenuamente que todo o trabalho árduo dela seja eventualmente recompensado. Quando o crescimento profissional é lento ou simplesmente não vem, a pessoa se sente confusa, frustrada, decepcionada. O que ela não sabe é que o seu paradigma de sucesso está incompleto
Esforço é importante, mas não é tudo. Há outros elementos que são igualmente ou até mais importantes na construção de uma carreira de sucesso. Mas se a pessoa desconhece quais são esses outros elementos, ela corre o risco de depositar todas as suas fichas no esforço e se matar de trabalhar esperando que só o empenho vai fazer ela crescer. Existem outros paradigmas que a gente pode ver que são ineficazes ou prejudiciais, mesmo até paradigmas que possam ter funcionado no passado. Vamos ver alguns deles aqui. Muitas vezes nós somos levados a acreditar que nós devemos ser perfeitos em tudo o que a gente faz. Esse paradigma, ele pode levar, por exemplo, ao medo do fracasso, à procrastinação, ao estresse excessivo, à ansiedade. Em vez disso, é mais saudável e produtivo adotar um paradigma de aprendizado contínuo, onde os erros são vistos como oportunidades para crescer e melhorar. Também mudar o paradigma para deixar de ser tão sensível com relação às críticas alheias, porque o perfeccionismo geralmente ele está relacionado ao medo das críticas. Então a pessoa atualizar esse paradigma às vezes envolve a pessoa se dar conta de que os outros nem estão tão preocupados com ela assim, nem prestam tanta atenção nela, não julgam ela do jeito que ela pensa. Então, quando a pessoa se dá conta disso, esse perfeccionismo ele deixa de ser alimentado e morre. O paradigma da escassez. Esse paradigma é baseado na crença de que há recursos limitados e que para alguém ganhar, o outro deve perder. Isso pode levar a uma mentalidade ultra competitiva, conflitos desnecessários, falta de colaboração, puxação de tapete. Um paradigma mais eficaz seria o da abundância, que reconhece que por meio da cooperação e da criatividade, a gente pode criar mais recursos e oportunidades para todo mundo. O paradigma da infalibilidade. Esse é o paradigma que considera que mostrar vulnerabilidade ou admitir um erro é um sinal de fraqueza. Esse tipo de pensamento ele pode dificultar o desenvolvimento pessoal porque ele impede que as pessoas peçam ajuda quando necessário ou que aprendam com seus erros. Um paradigma mais saudável reconhece que todos somos humanos, todos cometemos erros e todos temos a capacidade de aprender e crescer com eles. A hora que a pessoa muda esse paradigma, ela perde o medo de errar. O paradigma do trabalho incessante. A ideia de que o valor de uma pessoa é determinado pela quantidade de horas que ela trabalha, esse é outro paradigma ineficaz. Ele pode levar ao esgotamento, ao desequilíbrio entre vida profissional e pessoal e até a problemas de saúde. Um paradigma mais equilibrado, ele reconhece a importância do descanso, do lazer, do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Esses são apenas alguns exemplos de paradigmas ineficazes que podem dificultar o desenvolvimento e a vida das pessoas. Reconhecer e questionar esses paradigmas é o primeiro passo para substituir eles por visões de mundo mais saudáveis, mais produtivas. Reconhecer e refletir sobre os nossos paradigmas é um exercício essencial para o nosso desenvolvimento pessoal, coletivo também. Essa reflexão ela nos permite identificar as crenças e suposições que estão moldando a nossa interpretação da realidade e com isso questionar se elas ainda são válidas, úteis ou se elas estão limitando a nossa capacidade de agir de forma mais efetiva.
refletir sobre os nossos paradigmas e estar disposto a mudar esses paradigmas quando necessário é um processo fundamental para a nossa adaptação e evolução num mundo que está em constante transformação. Os paradigmas, eles não são estáticos, eles evoluem à medida que nós adquirimos novas experiências, conhecimentos, que nós compreendemos as coisas de forma mais profunda e também à medida que o mundo à nossa volta muda, né? O importante é manter uma mente aberta, questionadora, reflexiva, capaz de explorar e abraçar novos paradigmas que possam nos permitir navegar com mais sabedoria e eficácia na complexidade do nosso mundo. Mudar paradigmas é um processo que envolve autoconsciência, disposição para mudar, aprendizado contínuo e, é claro, ações concretas. Vamos ver aqui um passo a passo para identificar quais são os nossos paradigmas e como mudar eles, se necessário. O primeiro passo é identificar os focos ou instâncias de ineficiência, de frustração e erros na sua vida, né? Em primeiro lugar, a gente precisa ver o que não está legal na nossa vida, né? Os paradigmas que nós precisamos mudar são aqueles que estão nos causando problemas, como o mito do esforço, do trabalho duro, que faz a pessoa acreditar que ela só precisa se esforçar, nada mais. E isso vai fazê-la crescer na vida profissional. Quando as coisas não acontecem da forma como ela espera, ela não recebe uma promoção no trabalho depois de ter se esforçado tanto, a pessoa se sente frustrada porque ela acredita que é o esforço que vai levar ela a crescer. Não é, mas como ela não sabe disso, o paradigma está errado ou incompleto, ela fica triste, frustrada quando ela não vê os resultados, os frutos do esforço dela. Então a gente tem que buscar justamente nessas coisinhas que estão empacadas na nossa vida, as coisas que não estão dando certo, que a gente não sabe por quê, as coisas que a gente está cometendo muito erro, que estão causando muita frustração, que às vezes a gente acha que o erro é dos outros, né? Os outros que estão fazendo errado, mas às vezes são os nossos paradigmas que podem estar errados, podem estar incompletos, enviesados ou mesmo completamente errados, quando a gente acha que uma coisa funciona de um jeito, mas na realidade aquilo funciona de uma forma completamente diferente. O segundo passo para mudar é entender os paradigmas que estão guiando as suas ações no presente. Dá para fazer esse processo do ponto de vista macro e também micro. O que a gente viu no primeiro passo é o micro. Você identifica pontos que estão batendo pino na sua vida e aí você tem que ver, será que não é o que você acredita sobre aquela área, aquela atividade que não está 100% de acordo com a realidade? Mas a gente pode fazer esse processo de uma forma macro também, olhando para as nossas crenças maiores, aquelas que determinam o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa abordagem numa quantidade maior de situações. Fazer um exercício se questionando quais são as suas crenças fundamentais, quais são as suas suposições incontestáveis, aquilo que você acha que está absolutamente certo, mas que muita gente não concorda. Às vezes, se muita gente não concorda, nem sempre, mas às vezes, quem está errado é você. O que define o seu modelo mental, o modelo que guia a sua vida? É interessante fazer uma introspecção e identificar a lente através da qual você está vendo o mundo.
O passo anterior ele pode dar algumas pistas. Se certas coisas não estão dando certo na sua vida ou não estão ocorrendo como esperado, é possível que o problema esteja em um paradigma ineficaz. Ele pode estar desatualizado, coisas que deram certo no passado, mas que não funcionam mais. Podem estar enviesados, vieses culturais, políticos, sociais, podem estar deturpando a sua visão daquela questão, podem estar incompletos. O que você pensa ser o único aspecto importante pode ser apenas uma peça num quebra-cabeça, como o mito lá do esforço. O terceiro passo é buscar informação. Para saber se um paradigma que você tem precisa ser atualizado, você precisa saber mais sobre aquilo. Em muitos casos, nós não sabemos que nós não sabemos como algo funciona. É só ao se deparar com outros pontos de vista ou mais informações é que nós descobrimos que havia um universo onde nós acreditávamos haver apenas uma galáxia. É o caso da pessoa que acha que esforço é tudo e daí descobre que para crescer profissionalmente ela também precisa trabalhar o seu networking, vai precisar de metas estratégicas, precisa desenvolver certas habilidades próprias da área dela, precisa às vezes até trabalhar na personalidade dela, no traquejo social, na forma como ela se comunica com as pessoas. E ela descobre essas coisas explorando, seja lendo ou conversando com outras pessoas, ou assistindo vídeos, ou fazendo cursos, enfim, se atualizando para ela ir completando esse mapa que ela tem de como que ela chega onde ela quer chegar. Depois disso, você precisa refletir sobre as novas informações e perspectivas que você encontrou nesse processo de busca. Esse é o quarto passo. Como essas informações desafiam os seus paradigmas atuais? O que elas revelam sobre as suas suposições incontestáveis, aquelas que você acredita ferrenhamente que estão absolutamente certas? O que elas sugerem sobre como o mundo realmente funciona? O que você não sabia antes de entrar em contato com essas informações? E um próximo passo, quando você reconhece que os paradigmas atuais não estão mais funcionando ou estão limitando o seu crescimento, é hora de mudar ao invés de ficar reclamando que o mundo já não é mais o mesmo, ou que as pessoas hoje em dia são assim ou são assado. A mudança começa com o reconhecimento da necessidade de transformação, não na insistência de que o jeito antigo ou a forma que você acredita é a melhor. Isso só leva à estagnação, leva a pessoa a não querer mudar. E aí, com base nessas reflexões, você deve criar um novo paradigma que se alinhe melhor com as informações e perspectivas que você adquiriu ao longo desse processo. Esse é um processo criativo que envolve a revisão e o rearranjo das suas crenças e suposições para formar uma nova visão de mundo que vai funcionar melhor para você, que vai te ajudar melhor a alcançar os seus objetivos, que vai trazer mais satisfação para a sua vida, mais felicidade. E não adianta fazer todo esse processo se for para morrer na praia. A gente precisa implementar essa nova visão no dia a dia. Então comece a viver de acordo com os novos paradigmas. Isso pode envolver a mudança de comportamento, de hábitos, de atitudes, de decisões. Sempre mantenha em mente que a mudança real ela ocorre através da ação. Não adianta você só pensar nesses novos paradigmas
e continuar agindo de acordo com os antigos. Então você lá descobriu que o networking é uma peça essencial no quebra-cabeça do crescimento profissional, mas ao invés de colocar atenção nisso, você continua só lá no trabalho duro, está ocupado demais para se preocupar com o networking. O resultado vai continuar sendo o mesmo. E finalmente é importante lembrar que nenhum paradigma é absoluto ou imutável. Você deve continuar reavaliando o seu paradigma de tempos em tempos à luz de novas oportunidades e experiências e informações. O ideal é sempre estar aberto para mudar novamente quando for necessário. Sempre é útil lembrar que não existe uma verdade absoluta. Tudo que nós temos são perspectivas que determinam a nossa abordagem e o nosso comportamento na prática da vida. Nós devemos sempre estar prontos para mudar essas perspectivas quando nós recebemos informações que revelam aspectos desconhecidos ou que nós não compreendíamos completamente. Nós também podemos revisar os nossos paradigmas à medida que nós alcançamos novos patamares. Os paradigmas que orientam as abordagens comportamentais de, por exemplo, um recém-formado no seu crescimento profissional podem não ser os mesmos que guiam as atitudes de um empreendedor de meia idade. Mudar paradigmas não é um processo fácil e pode levar tempo, mas é uma parte essencial do crescimento pessoal e evolução. Então, o melhor é ter paciência consigo mesmo e se permitir a liberdade para explorar, para aprender e a crescer com isso. Então é isso aí. Esse é o meu passo a passo para identificar e mudar paradigmas. Mas é claro que a realidade é muito mais nebulosa e confusa do que a gente consegue traduzir quando a gente tenta ensinar algo desse tipo. Mas a gente precisa ter um ponto por onde começar a pensar sobre essas coisas. A maioria das pessoas nem se liga que existem essas coisas, essas crenças chamadas de paradigmas que definem as atitudes delas, o comportamento delas e que é o que está por trás de muitos problemas, sejam internos como problemas psicológicos ou externos, como estagnação profissional, falta de dinheiro. Na base de todos esses problemas está uma ideia errada ou incompleta ou enviesada, tem algum problema com essa ideia. E essa ideia está provocando comportamentos que não vão levar a pessoa onde ela realmente quer ir ou vão gerar comportamentos que produzem realidades indesejáveis. Então, só o fato de você estar ciente disso, de você saber que isso existe, que é uma coisa que você pode investigar, identificar, mudar, isso já é uma grande coisa, já é um ótimo ponto de partida. Lidar com os nossos paradigmas é algo que a gente vai fazendo a vida toda, mas é preciso ter o radar ligado para identificar essas ideias. E esse radar é o que você acabou de ligar. É a ciência de que isso existe, de que isso é algo que afeta a sua vida e que você pode mudar. Se eu puder te ajudar em mais alguma coisa, deixa sua pergunta aqui nos comentários. Também, se você tiver algum feedback, algum comentário, pedido de conteúdo para os próximos vídeos. Se você é novo aqui no canal, se inscreva para acompanhar, para conhecer o meu trabalho melhor. Você pode também visitar o site Guia da Vida em guiadavida.com.br. Não se esqueça de curtir o vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima.